Graças a paz, amados, amadas. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 16. Vamos ler ele inteiro. Isaías, capítulo 16. Diz assim: Enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Sela, pelo deserto, até ao monte da filha de Sião. Como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe, nos vales do Arnon, que dizem: dá conselhos, executa o juízo, e faze a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubra os fugitivos. Habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, a sua jactância é vã. Portanto, uivará Moabe, cada um por Moabe, gemereis profundamente abatido pelas pastas de uvas de Kir-Haresete, porque os campos de Hesbom estão murchos. Os senhores das nações talaram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estenderam até Jazer, e se perderam no deserto. Sarmentos que se estenderam e passaram além do mar. Pelo que prantearei, com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hesbom, ó Eleale, pois sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima caiu já dos inimigos o eia, como o de pisadores. Fugiu a alegria e o regozijo do pomar, nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o eia dos pisadores. Pelo que por Moabe vibra como harpa o meu íntimo, e o meu coração por Kir-Heres. Ver-se-á como Moabe se cansa nos altos, como entra no santuário a orar e nada alcança. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor fala e diz: dentro de 3 anos, tais como os de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, somos gratos ao Senhor por esse tempo de oração, por esse tempo de intercessão, no qual temos essa bênção de pedir ao Senhor, de colocar as nossas necessidades ao Senhor, e também de poder engrandecer a bondade do nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Que todo louvor tenha subido como incenso agradável, Senhor, a Ti. Ó querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por podermos congregar, Senhor. Em muitos lugares, há irmãos que têm que se esconder para poder congregar.
e nós temos essa liberdade de poder cultuar o Senhor. Obrigado por estarmos juntos aqui na Tua rica e maravilhosa presença. Obrigado, Espírito Santo, por nos proporcionar esse momento que podemos alcançar graça e misericórdia da parte de Deus. Querido Espírito Santo, seja conosco. Pedimos revelação, sabedoria, conhecimento da palavra. Queremos ser impactados, aperfeiçoados pela palavra de Deus. Como bons alunos, queremos estar assentados aos Teus pés, como os discípulos faziam aos pés de Cristo. Queremos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Fala conosco, Senhor. Toda a Tua palavra é tudo que nós precisamos, Senhor. Sua palavra é suficiente. Sua palavra é a Tua espada, querido Espírito Santo. Fale conosco. Nos faz humildes, com o coração quebrantado. Queremos ser semeados em boa terra, Senhor. Não queremos que a palavra venha e vá embora, mas que a palavra venha e reine no nosso coração, nos libertando, nos transformando mais à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Só um minuto, amados. Amados, meu encargo nesse capítulo é falar sobre a insubmissão e a soberba de Moabe. Tem duplas profecias nesse capítulo bastante difícil. Há com alguns pontos diferentes de teólogos, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração é sobre a insubmissão e a soberba de Moabe que procedeu à tua queda. Nesse capítulo 16, continua ainda sobre a profecia contra Moabe. O André começou no capítulo 15 e agora também no capítulo 16 prossegue sobre a soberba de Moabe. Fala sobre eles enviarem cordeiro aos dominadores da terra como um tributo para serem acolhidos. Fala sobre eles serem como pássaros fora do ninho, dispersos, amedrontados, inseguros. Fala para eles buscarem conselhos sobre executar juízos, no versículo 3, para acolher os desterrados e também os fugitivos. No contexto também fala sobre, no versículo 4, sobre os desterrados habitarem em Moabe, até que o destruidor, o homem violento, seja dado ao fim dele. E no versículo 5 fala de uma promessa, de um rei que se assentará no trono e ele julgará retamente, com juízo, com justiça. Então temos essa promessa desse rei que viria para trazer juízo. No versículo 6 fala dos pecados de Moabe: soberba, orgulho e, mais do que a soberba ao extremo. São esses pecados. A arrogância também é dito, a jactância também de Moabe. No versículo 7 fala deles gemerem profundamente por conta das suas vinhas terem sido destruídas. No 7, no 8 fala dos campos murchos agora, onde havia beleza das vinhas, onde havia muitas vinhas, agora se torna em um campo murcho. No 8 também fala sobre, o 8 o nome vai falar sobre um pranto, sobre isso ter acontecido com Moabe, deles chorarem, da alegria, do júbilo ter ido embora, e
no versículo 12 fala deles entrarem no santuário, deles clamarem e mesmo assim não obterem resposta, de não serem ouvidos. E no 13 e no 14, então, nós temos o decreto do nosso Deus, Deus de Israel, que depois de 3 anos, Moabe seria, então, destruída, dessolada por conta da sua arrogância, por conta da sua soberba, por conta da sua insubmissão. Então, o contexto desses versículos tratam sobre isso. Mas no versículo 1 e 4 nós temos algumas diferenças em comentários por conta de traduções. No Antigo Testamento nós temos 2 traduções, a Septuaginta e nós temos também dos hebreus massoréticos. E segundo alguns irmãos teólogos falam que os hebreus massoréticos eles tiraram muitas coisas que apontam para Cristo, sendo que a Septuaginta ela é fiel à tradução e que o nosso Senhor Jesus Cristo usava a Septuaginta. Então, no versículo 1 que nós lemos, fala sobre enviar cordeiros ao dominador da terra. Uma parte de comentarista fala que Moabe tinha esse costume de pagar tributo, e isso é verdade. Em 2 Reis, capítulo 3, no versículo 4, fala que Moabe pagava tributos, cordeiros a Israel, a Judá. E em 2 Samuel 8, 2, também fala sobre isso depois de Davi ter destruído Moabe, deles começarem a pagar tributos a Israel. E esses tributos eram cordeiros. Então, a tradução que nós lemos aqui fala sobre eles enviarem cordeiros ao dominador da terra, que era Israel. Já na versão de um dos pais da igreja, Jerônimo, na sua versão Vulgata, ele mais próximo, das traduções original, a tradução dele está assim: o envio do cordeiro por meio de Moabe. É assim que está a tradução, começa assim: o envio do cordeiro por meio de Moabe, o dominador da terra. Ou seja, aqui nós entendemos pela tradução um desses pais da igreja que está falando para Moabe que o cordeiro seria enviado por meio de Moabe. Amados, para mim os dois estão certos, porque tinha esse costume de Moabe pagar os tributos, mas o cordeiro veio por meio de quem, senão por meio de uma moabita. Então, os dois pontos de vista, na minha concepção, está certo. Eles pagavam tributos e o cordeiro veio por meio de uma moabita. É interessante que os tributos dos moabitas eram cordeiros e o cordeiro veio por meio de uma moabita. Então, essa discordância que tem por conta de tradução. E no versículo 2 e 3 fala sobre, também tem 2 diferenças. Primeiro, sobre Moabe submeter e procurar abrigo em Judá. E também fala sobre Moabe acolher o remanescente de Israel na grande tribulação. Para mim, os dois também estão certos. Assim como Moabe se tornou como um pássaro, lançado fora do ninho por conta do homem violento, que é uma figura da Síria, a ferramenta que Deus usava, o martelo, as abelhas que Deus assobiava e vinha para trazer juízo às nações, também o que ficará na grande tribulação nós sabemos que será o remanescente que será perseguido pelo anticristo. Então tem comentarista que traz essa aplicação histórica e tem o comentarista como Gouveia que traz essa aplicação na profecia da grande tribulação.
Também é algo que eu não quero ficar batendo nessas duas coisas, mas ambos está certo, porque Moabe ficou desassolada, precisava de refúgio, precisava de um lugar, de um abrigo, por conta dos assírios, Deus usando eles como juízo, e também sabemos que na grande tribulação, o remanescente eles terão que fugir até os Montes das Oliveiras, e uma das regiões que eles terão que ser acolhidos é uma das regiões de Moabe. Mas eu quero trazer para os irmãos alguns significados. As aves fugitivas. Ela significa nos traz a luz sobre medo. Então você pega os pássaros fora do ninho, fora do cuidado da mãe, nós vemos eles dispersados, com medo, piando para lá e para cá, traz vulnerabilidade, não tem o abrigo, não tem as asas da mãe, são desorientados, né? Porque saiu fora da sua proteção, eles não têm mais proteção, estão dispersos. Quando se fala de filhas, fala aqui tanto de Moabe, tanto as filhas de Sião, que se refere ao remanescente de Israel, fala povo indefeso. Tanto Moabe se tornou indefeso, como também o remanescente na grande tribulação ficará indefeso. Quando se fala dar conselho, fazer justiça, isso está pedindo por governo justo, uma justiça reta, que venha um rei e julgue retamente todas as coisas. Quando se fala da sombra ao meio-dia, está falando de uma proteção extrema no momento de perigo máximo. Então, quando se fala de asas na Bíblia, se fala então de abrigo, se fala de proteção. Quando fala sobre não descubra os fugitivos, esconde os desterrados, está falando também sobre protegê-los, sobre também guardá-los. Os irmãos lembram da Raabe, que guardou, que os protegeu? Então, quando se fala sobre não descubra os fugitivos, esconde os desterrados, está falando guarde-os, proteja-os. Então, tanto no verso 2 e 3 fala tanto de Moabe, como também historicamente, mas também profeticamente em relação a Israel. Para ser esconderijo, abrigo. Moabe não procurou abrigo em Judá. Moabe foi atacada pelos assírios, foi destruída pelo homem violento. Ela foi orgulhosa, soberba. Ela não buscou o único e verdadeiro Deus. Por mais que as nações eram pagãs, ainda Deus exigia que elas o buscassem, que elas se submetessem a Ele. O Senhor tinha o seu povo, o Senhor tinha os seus escolhidos, mas o Senhor pedia submissão também sobre a Ele, reconhecimento a Ele, que Ele é o único e verdadeiro Deus. Mas não foi isso que Moabe fez. Moabe não obedeceu, Moabe não buscou o verdadeiro refúgio, não buscou o verdadeiro abrigo e permaneceram, aliás, como pássaros fora do ninho. Alguns datam que a destruição de Moabe, alguns datam que foi na morte de Acaz, no quarto ano do reinado de Ezequias, quando a Síria veio, tomou Samaria, em terceiro ano destruiu Moabe, e alguns
data que isso aconteceu já com o reinado de Senaqueribe, que tomou as cidades vizinhas de Judá. Então, todas as cidades que eram vizinhas de Judá, Senaqueribe destruiu. Então, alguns comentaristas falam que isso aconteceu provavelmente no 4º ano do rei Ezequias, e outros falam que isso aconteceu no 14º ano de Ezequias com o rei Senaqueribe. A questão é que isso se cumpriu, tanto historicamente, como também acontecerá profeticamente. Moabe, por conta da soberba, eles vão acolher, porque Deus decretou, e quando Deus decreta, ninguém muda. Ele decretou sobre que o remanescente será guardado no Monte das Oliveiras, mas até lá eles precisam passar por algumas regiões, e fala que Moabe vai acolher, como Gouveia fala que vai acolher Israel, mas não por compaixão, mas por soberba. Sabe aquela situação, não sei se os irmãos já passaram por isso, eu já, muitas vezes, tanto com meus pais, tanto em servir ao Senhor, de acabar tendo uma certa submissão por conta de egoísmo. Então, por exemplo, o Senhor vem e me cobra, você precisa pregar o Evangelho. Aí eu, na minha soberba, não, vou pregar o Evangelho, mas eu vou na praia. Meu campo missionário vai ser lá na praia, vou pregar o Evangelho lá. Ou seja, não tem compaixão nenhuma pelas almas, não está nem aí com os propósitos de Deus. Vou aproveitar que vai ter um grupo de evangelistas que vai pregar lá no Guarujá ou em Ubatuba, eu vou com eles. Vou com eles para lá, é praia, região gostosa, né? Vou pegar algumas ondas e vou para lá. Isso não está ligado a nada com Deus e nada com os interesses de Deus, mas sim a minha própria soberba, meu egoísmo, meu orgulho, as minhas vaidades, as minhas jactâncias. Assim foi Moabe. E aí, por conta da soberba de Moabe, vamos acolher eles, vai ser bom para nós, deixa eles passarem aí, esconde o remanescente do homem violento, que sabemos claramente que é o abominável desolador, que é o anticristo na grande tribulação, e por conta disto o anticristo também destruirá as nações que não cumprirem o que ele manda. Então, historicamente e profeticamente, aconteceu com Moabe. Aconteceu e vai acontecer com Moabe. Quando se fala na tradução do pai da igreja enviar o cordeiro, isso estava para se cumprir há 2000 anos atrás. Então essa profecia veio sobre o cordeiro ser enviado, o cordeiro de Deus ser enviado. Vamos ver ainda em outros capítulos sobre o cordeiro, a promessa do cordeiro ser enviado. Mas no versículo 5 fala sobre o trono, que vai se assentar no trono de Davi e ele julgará retamente. Existem 7 dispensações, amados. Então deixa eu procurar aqui. A primeira dispensação de Deus é a inocência. A segunda dispensação é a consciência. A terceira, o governo humano. A quarta é a promessa. A quinta dispensação é a lei. A sexta é a graça. E a sétima é o reino, eternidade. Então nós temos essa 7 dispensação. Isaías estava na lei, na dispensação da lei, e agora a próxima dispensação que viria, então seria a graça. Nós já estamos na dispensação da graça. Então, esse envio do cordeiro, esse cordeiro que também nós temos uma moabita na sua genealogia, já veio,
já fazem 2000 anos atrás, o Cordeiro morreu, foi ressuscitado e se assenta no trono. Mas esse versículo 5 se refere ao reinado do Cordeiro, ao reino milenar do Cordeiro. É algo que está então por vir. É algo que nós ainda não estamos nessa dispensação, mas que em breve se cumprirá e virá essa 7ª dispensação do nosso Deus. Então são essas 7 dispensações. Por que eu estou falando isso? Quando se fala do Evangelho, se fala do Cordeiro, se fala do pecado ser tratado. E um dos fundamentos do Evangelho é arrependimento. Um dos fundamentos do Evangelho é arrependimento. O Cordeiro já veio, João Batista pregou: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Jesus veio e disse: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Espiritualmente, o reino dos céus chegou, porque o envio do Espírito Santo veio, e o reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E, se eu não me engano, em Timóteo, Paulo fala sobre a manifestação do reino, e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a manifestação do seu reino. Então o Evangelho fala sobre arrependimento, e é algo que nós não vemos na nação de Moabe. Moabe não se arrependeu, Moabe não foi submissa à ordem de Deus, não deu crédito às profecias de Isaías sobre o decreto de Deus destruir Moabe, julgar Moabe, que no 3º ano Deus iria fazer isso, e fez, seja pelo tempo no 4º ano de Ezequias, ou seja no 14º ano de Ezequias, aconteceu. Essa desolação veio a Moabe, o pranto veio, os gemidos vieram, essa desolação veio a Moabe e vai vir de novo, mas essa profecia que o Senhor, esse decreto do Senhor que ele deu de 3 anos, isso se cumpriu. Eles não se arrependeram. Foram soberbos ao extremo, orgulhosos, jactanciosos, eles foram. Por quê? Porque a confiança deles não estava no Senhor. O Deus deles não era um Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, Jeová. O Deus deles eram os deuses. Eles não buscaram um verdadeiro Deus. Eles não deram crédito às profecias. Foram orgulhosos. E quando se fala de vinhas, se fala de vinho, se fala de alegria. E alguns comentaristas dos pais da igreja falam também que a vinha, ela simboliza o poder econômico que Moabe tinha. Então Moabe naquela época tinha um poder econômico muito grande, tinha um conforto muito grande, uma nação boa para se viver. É como os Estados Unidos nos dias de hoje, né? A esperança dela estava nessas coisas, depositado nisso, a esperança dela, a alegria de Moabe estava nessa vinha, nos seus prazeres carnais. E aí eles choram, não por arrependimento, porque a alegria se foi, o poder econômico se foi, as questões políticas boas se foram, e agora o choro deles, o lamento deles é por conta dessa desolação, das vinhas se forem. Claro que também temos o choro de Isaías, mas Isaías é uma figura de Deus, uma pequena figura de Deus, mas ele é um homem que expressava Deus. Claro que a totalidade da imagem e expressão exata de Deus é no nosso Senhor Jesus Cristo, mas os profetas também tinham figuras de Cristo. E ali o que simboliza esse choro, essa lágrima de Isaías? Juízo e compaixão. Por um lado, ele sabe que Moabe teria que ser julgado pelo Senhor.
mas por outro lado ele tem dor por conta, sente dor pela condição de Moabe. Vou dar um exemplo para os irmãos. Sabe quando vem um irmão desviado, chorando, contando do tempo dele com o Senhor, falando assim: quando eu estava firme no Senhor, meu casamento era bom. Quando eu estava no Senhor, a minha vida financeira era administrada pelo Senhor. Quando eu estava no Senhor, os meus filhos estavam no Senhor. E aí o sentimento que vem em nós por ver a condição desse irmão é a mesma do que Isaías teve em relação a Moabe. De tristeza, de lamentação, de choro pela condição que fim levou aquele irmão por não ter se submetido a Deus, por não ter se arrependido, e a vida daquele irmão, o casamento, os filhos foram desassolados. Colocou a expectativa, a alegria em coisas. Agostinho diz que vã é as alegrias nascidas em coisas passageiras. Vou repetir para os irmãos. Vã é a alegria nascida em coisas passageiras. Salomão conclui: tudo é vaidade. Nós contamos: sou grato, Senhor, pelos bens, pela saúde, por isso, mas nada se compara com alegria no Senhor. Então, é esse lamento de Isaías também refere a dois atributos de Deus: justo e compassivo. O André falou sobre Deus não ter alegria na morte dos ímpios. Então você vê um ímpio se dando mal, sendo condenado, aquela alegria, desgraçado, tinha que morrer mesmo, tinha que acontecer isso. Esse não é um sentimento que provém do Senhor. A gente tem que se alegrar porque Deus é justo, Deus fez justiça. Pela justiça dele, tem que se alegrar com a justiça de Deus. Por outro lado, nós não podemos ter prazer na condição daquele que foi julgado, daquele que foi disciplinado. Então, mas o Senhor tem prazer em algo, eu vou deixar para o final. Então, amados, o Cordeiro já veio. Essa dispensação da graça nós já estamos. Isso aconteceu com Moabe, se cumpriu, o decreto de Deus se cumpriu. E existem decretos de Deus que não muda, vai ser assim, o Senhor decretou e vai acontecer. Por exemplo, a vinda do Cordeiro, aquele que é digno, que se assenta ao trono, ele vai vir, ele vai reinar. O anticristo será eliminado com o sopro da boca de Deus. A eternidade virá. Tudo isso o Senhor decretou. Passará os céus e a terra, e isso nada muda. Ninguém muda, nada muda. O Senhor decretou, como Ele decretou que o Cordeiro seria enviado e veio para nós. Então, existem decretos do Senhor que ninguém muda e nada muda, nem condição, nada. Mas existe, vamos dizer assim, pré-decretos que mudam os decretos de Deus. Por exemplo, em Êxodo 32 e 14, capítulo 32, verso 14. O que o Senhor falou para Moisés que ia fazer com o povo? Vou dar o fim nesse povo. Mas aí houve uma intercessão de Moisés ao Senhor pelo povo. E aí, no Êxodo 32, 14, diz assim: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E o Senhor não fez. Eu vou eliminar esse povo, mas por conta da intercessão de Moisés, o Senhor não fez. Mudou o decreto do Senhor. Então, existem pré-decretos
que muda, amados. E qual é essa condição para mudar esse decreto de Deus? É o fundamento do Evangelho. Arrependei-vos. É o arrependimento. É quando o Senhor pede algo para nós e nós submetemos. Então é como um pai. Se você não fazer isso, se você não fazer aquilo, a consequência de você será essa. Eu vou te punir por isso, isso, isso. Se você não obedecer. Aí o filho vai e obedece. Aquilo que o pai falou que ia fazer, não faz. Porque o filho obedeceu. Talvez para nós, estamos claros dessas coisas, que o Evangelho é arrependimento, que nós podemos nos arrepender. Mas eu queria dar alguns exemplos para os irmãos de tipos que podem nos tornar soberbo ao extremo. Nós somos, amados, soberbos, orgulhosos, muitas vezes. E tem coisas que nos faz sermos soberbos ao extremo, jactanciosos como Moabe. Estava conversando com o irmão, tendo comunhão, de ver o pecado nas coisas. Estava até conversando com a minha filha essa semana e dando um exemplo para ela. Por exemplo, nesse tempo de dias chuvosos, você vê bastante comentários sobre: nossa, vazou tudo lá na minha casa. Encheu d'água na minha casa. Foi água para todo lado. Nossa, molhou tudo o quarto. Molhou tudo a minha cozinha. Então você vê bastante comentários sobre isso. Ah, mas por que era? Ah, a calha estava tudo entupida. Ah, a calha estava enferrujada. Nossa, tinha uma bolinha lá na calha, lá que meu filho jogou e entupiu, aí vazou água para tudo quanto é lado. Essas coisas nós temos que ver e fazer uma analogia com o pecado. Então você olha lá na calha, caiu uma folhinha. Ah, mas é apenas uma folhinha. E aí você não tira. Aí no outro dia, mais uma folhinha. No outro dia, outra folhinha. E a hora que você vê, a calha toda está entupida por muitas folhas. Uma coisa foi aumentando, aumentando, aumentando. Se tivesse tirado aquela folhinha, nada disso teria acontecido. Estava na grama lá em casa com a Moriá e falando para ela: essa grama chama Esmeralda, essa grama é muito bonita, mas ela precisa de cuidados, filha. Porque o pecado em Adão também foi para toda a criação de Deus, nos animais. É por isso que você vê os animais se atacando. E aqui na grama nós temos as pragas. Nós temos as ervas daninhas, nós temos isso. E se nós não tirarmos elas vão tomando conta, estraga a grama e fica aquela coisa feia. E a gente não consegue nem pisar na grama depois. Falei, é assim o pecado. E não basta você ir lá e só parar a grama. Não, você tem que ir lá e tirar a raiz da praga mesmo. Então tem que ser paciente lá, vai, tira a raiz, para que fique somente a grama. Falei para ela, isso é o pecado. Aquela sujeira que você vai deixando acumulada, né? Ah, não, é só uma sujeirinha, e daqui a pouco suja mais. Aí daqui a pouco suja mais ainda. A hora que você vai ver, está todo o cômodo sujo. Assim é o pecado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas, amados, nós não estamos mais no tempo da ignorância, nós estamos no tempo da graça, e a graça nós temos a responsabilidade de nos arrependermos e tratarmos os nossos pecados. Temos que tratar os nossos pecados na luz do Senhor, e o Espírito Santo, como nós que vamos lá e tiramos a raiz dessas praguinhas, ou vamos lá e limpamos as calhas, ou como nós que vamos lá e limpamos as sujeiras. Assim tem que ser a vida cristã.
sempre se tratando à luz do Senhor. Ah, mas é só uma soberba pequenininha. Não, deixa lá. Ah, é só um pecadinho só. Não, Deus nem leva em conta. Aí a gente pensa, pecados ocultos, pecados que nós não vamos no quarto secreto e tratamos, isso vai virando uma bola de soberba. Até que então tornamos soberbos ao extremo. Como muitos se apostam, como muitos se voltam no final da sua vida, irmãos, que reuniam, que congregavam, que buscavam o Senhor, mas por conta de pecadinhos, que não tratou aquela folhinha, virou soberbo, uma soberba extrema, e agora foi buscar alegrias em coisas vãs, prazeres em coisas vãs, foram beber de outras vinhas, se tornaram soberbos ao extremos e se tornaram orgulhosos contra Deus e as coisas que são de Deus. Não podemos ser acomodados com o pecado. Moabe foi acomodado, buscando falsos deuses, buscando refúgio onde não deveria, sendo insubmisso a Deus e seu povo, não reconhecendo o cordeiro governante. E nós estamos sujeitos a isso, amados. Deus decretou coisas na Bíblia. E dessas coisas é que todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Alguns recompensados porque foram submissos, porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que buscaram ao Senhor, que buscaram um abrigo e refúgio nas asas do Altíssimo, que se submeteram ao Senhor. Foram totalmente, vamos ver um caso desse na Bíblia, diferente daqueles que foram moabitas, que não se arrependeram, que não se trataram ao Senhor. No versículo 12 desse capítulo fala que Moabe entrou no santuário e Deus não ouviu. Eu estudei bastante comentários sobre isso. Nenhum se refere a Deus de Israel. Se refere a um Deus específico de Moabe. E claro que os deuses não ouvem. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Mas nosso Deus tem olhos e veem. Tem boca e fala. Tem ouvidos e ouvem. Mas não é porque nós buscamos o verdadeiro Deus que Deus não vai deixar de nos ouvir. Tem pecados que Deus não nos ouve. Tratados, por exemplo, conjugal, o marido que maltrata a esposa, Deus não ouve as orações. E quando não é tratado, não se trata, não se arrepende de um pecado, ora, e parece que o Senhor está longe, mas na verdade é que o Senhor quer que você trate aquele pecado para que então Ele te ouça. O que Ele quer ouvir, primeiramente, é que você confesse e trate aquele pecado. Enquanto você não tratar aquele pecado, o Senhor não vai te ouvir. O Senhor vai continuar falando pacientemente, sendo longânimo, falando: se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa. O Senhor é aquele que data, irmãos. Vamos pegar o exemplo de Noé, o tempo do dilúvio. O Senhor falou com aquele povo antes do dilúvio vir, sabe quantos anos, irmãos? O Senhor falou: 969 anos o Senhor agiu com aquele povo, que é o que refere à idade de Metusalém.
Foi o tempo de misericórdia e longanimidade com aquele povo. Mas o decreto do Senhor veio e morreu todo mundo, exceto Noé e sua família. Nós estamos no tempo da graça. Temos o privilégio de pedirmos perdão pelo sangue precioso de Cristo e sermos purificados. Filhinhos, digo para vocês que não pequem, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Se confessares os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar de todo pecado. Se não aproveitarmos esse tempo oportuno que o Senhor tem nos dado, esse tempo longânimo, pacientemente, o Espírito Santo falando conosco, até que Cristo venha, aí o Senhor vai cumprir o decreto. Não teve uma vida de arrependimento e agora será disciplinado. Fora das bodas do Cordeiro, fora do reino milenar. Acabou o tempo. Eu te dei o tempo, fui longânimo com você, tive compaixão de você, mas você não se arrependeu. E não adianta, irmãos, tempo da graça é tempo da graça, dispensação da graça, do reino é do reino. Lá no tribunal do Senhor seremos aprovados ou desaprovados pelo Senhor. Não adianta, acabou o tempo. Assim como o Senhor datou Moabe, 3 anos, e isso se cumpriu para a justiça e para a glória de Deus, que Deus julga retamente. Então, da mesma maneira que Deus foi juiz sobre Moabe, o cordeiro não virá como cordeiro, mas virá como leão, julgando todas as coisas, as nações, o anticristo, o falso profeta, as nações e também nós. E ele julgará retamente com seu cetro de justiça e estabelecerá juízo sobre a terra. Se não tirarmos a folhinha, amados, vai se tornar uma bola de neve e a soberba vai proceder à nossa queda e à desolação da nossa vida, como de muitos irmãos que não se trataram diante do Senhor, que foram insubmissos, orgulhosos diante de Deus, diante das coisas de Deus, diante daqueles que anunciaram a verdade, que pregaram a verdade, mas se fecharam. E aí a desolação veio. Por buscar um vinho, uma alegria fora do Senhor. Tenho 5 minutos para terminar. E aí eu queria dar esse belo exemplo que nós temos. Ruth, capítulo 2. O título aqui, vamos ler a partir do 8 até ao 12. O título aqui, Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atento ao campo que cegare e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Amados, que sejamos como Ruth. Boaz é uma figura de Cristo. E qual foi a reação
diante da ação, diante da ordem desse Boaz. Não vás colher em outro campo. Bebe das vasilhas dos meus servos. Se alimenta do meu campo. Ouvir dizer o que fizeste a tua sogra, isso. O Senhor te retribua o teu feito e seja cumprido a tua recompensa do Senhor. Amados, que sejamos como Ruth, submissa ao nosso Boaz. Como Ruth foi submissa ao senhorio de Boaz. Amados, que não vamos colher em outro campo. Não vamos se alimentar em outro campo. Não vamos beber de vinhos de outros lugares, mas vamos beber do vinho do nosso Boaz. Vamos beber do vinho do nosso Senhor. Vamos beber da comunhão dos santos. Vamos beber da água viva, como aquela mulher em Samaria, aquela samaritana que bebeu da água viva e se encheu de alegria. Amados, que sejamos submissos ao nosso Boaz, quando se diz sobre tratarmos os nossos pecados, de nos arrependermos, de nós buscarmos abrigo nele e naquilo que é dele, de nos refugiarmos nele, porque certamente ele nos recompensará. Aqueles que o Senhor diz que serão recompensados, aqueles que deixaram pai e mãe, o seu campo, como Ruth fez, como os discípulos fizeram. A promessa do nosso Senhor é certa. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Boaz. Que sejamos como Ruth ao nosso Boaz, servindo em submissão, tratando a nossa arrogância. Amados, tudo o que nós precisamos é do eia do nosso Boaz, é do alimento do nosso Boaz. E todo dia o Espírito Santo vem nos dar o vinho novo, vem nos dar a água viva e vem nos dar alimento. E Ele também coloca os servos de Cristo para nós termos comunhão e nos ajudar até que nosso Senhor venha. Temos essa escolha, amados, sermos como os moabitas ou como a moabita. Que o Espírito Santo produza em nós esse coração dessa moabita de submissão ao senhorio. Amém? Querido Pai Celestial, te damos graça por esse tempo de palavra. Senhor, obrigado por falar aos nossos corações. Senhor, queremos considerar os pecados ocultos. Queremos ir na luz do Espírito Santo e sermos tratados, queimados pelo fogo purificador. Senhor, se tem orações que o Senhor nem ouve em nossas, por conta de pecados, nos revela agora, Senhor. E nos ajude a tratar antes de sairmos daqui, Senhor. Porque sabemos que o Senhor não ouve quando nós não nos tratamos, Senhor, diante da Tua luz. Não queremos ser como os moabitas, bebendo de vinhos, colocando a confiança e esperança nas coisas dessa terra, buscando falsos refúgios, buscando alegrias vãs, chorando por coisas vãs e inúteis, Senhor. Nós queremos ser como Ruth, submissa ao nosso Boaz, ao senhorio de Cristo, Senhor. Nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor e o Senhor tem autoridade sobre nós. O Senhor manda em nós. O Senhor nos comprou com alto preço, com o teu sangue. E nós queremos ser submissas ao Senhor, sermos adornadas ao Senhor, para que assim como Ruth concretizou num casamento, assim essa assembleia também possa se concretizar no casamento com o nosso Cordeiro.
Senhor, não nos deixe ignorar as folhinhas, as pragas, as sujeiras, que diariamente possamos lutar contra o pecado, ter nojo do pecado, ânsia, ódio pelo pecado, todos os dias até que o Senhor venha. Para a tua glória, Pai, em nome de Jesus te pedimos. Eu falei para os irmãos que o Senhor tem prazer, e o Senhor tem prazer na morte dos santos. Então, que no dia da nossa morte possa ser uma festa o nosso velório, para a glória de Deus. Amém.